E aí, você conhece o Mario? Não, pensou besteira, né? Tô falando daquele Mario dos jogos. Se sim, então já deve ter visto que para ele crescer e ganhar poderes, ele precisa de cogumelos. Algumas pessoas brincam com isso, dizendo que são apenas alucinações causadas pelos cogumelos mágicos. Mas será que esses efeitos são mesmo observados em alguém que ingere esses fungos? Hoje tentaremos descobrir se essas ideias têm embasamento na realidade e ainda veremos outros possíveis efeitos psicodélicos e terapêuticos dos cogumelos mágicos. O uso dos chamados cogumelos mágicos remonta a muitos séculos, principalmente no seu uso em cerimônias religiosas. Alguns historiadores afirmam que há evidências datadas de 9.000 anos antes de Cristo, mas elas são contestadas por outros pesquisadores. O fato é, sabemos que apesar de o consumo antigo estar associado a rituais sagrados, os objetivos atuais mudaram. Atualmente, esses cogumelos são conhecidos por seu uso recreativo devido a seus efeitos psicoativos, pois eles geram uma viagem introspectiva com alteração no senso de tempo, sensações extracorpóreas, distorções das percepções dos objetos, sons e até mesmo abertura da imaginação de quem usa. Alguns efeitos colaterais bem comuns são náuseas, estado ansioso e desorientação espacial. E juntamente com os outros sintomas, eles aparecem cerca de 30 minutos após a ingestão e permanecem por até 12 horas. E para se atingir esses sintomas, a única forma não é comendo os cogumelos, pois eles podem também ser transformados em um chá, se forem moídos, mergulhados em água quente e coados. É claro que tudo isso vai variar de pessoa para pessoa, da dosagem ingerida e até mesmo do estado emocional e do ambiente da pessoa que consome. E vale lembrar, já que existem quase 140.000 espécies de cogumelos, que o efeito vai variar também com as substâncias que cada um tem, afinal. Alguns geram efeitos psicodélicos, enquanto outros podem gerar efeitos tóxicos. E há claramente até mesmo aqueles apropriados para o nosso consumo. As alterações que estamos falando aqui são atribuídas a cogumelos que contêm principalmente esses dois componentes, a psilocibina e a psilocina. Não é à toa que o gênero dos cogumelos psicodélicos mais conhecidos é o gênero Psilocybe. Aliás, voltando ao Super Mario, o cogumelo que inspirou o jogo é, na verdade, o Amanita muscaria, que apesar de ter alguns efeitos psicodélicos, como a sensação de distorção de tempo, ele não carrega esses compostos. É por causa da distorção de espaço, inclusive, que quem consome pode sentir que está crescendo. Mas voltando aos cogumelos mágicos, muitas pessoas pensam que, por serem achados na natureza, que seu consumo não configura uma infração, mas seu consumo é ilegal em vários países devido a seu efeito psicoativo, o que torna difícil, inclusive, de testá-los em laboratórios. Os problemas relacionados ao consumo desses cogumelos podem se agravar se a pessoa consome juntamente com outras drogas, ou ainda, se trata de alguém com transtorno psiquiátrico, uma vez que tende a exacerbar os sintomas. Em casos raros, pode haver ainda uma persistência das alucinações, mesmo depois do tempo médio que elas duram. Ou seja, há casos em que as distorções da percepção se estendem por um longo tempo. Mas apesar de seu perigo e do tema dessa série ser sobre vícios, essas substâncias não tendem a gerar dependência. Os casos em que as pessoas abusam desses cogumelos são para sentir os mesmos efeitos que tiveram nas primeiras experiências, visto que eles geram tolerância muito rapidamente. Ou seja, uma segunda ingestão da mesma dose não costuma gerar as mesmas sensações que a primeira. Infelizmente, não há relatos de morte devido ao uso de cogumelos mágicos. Os casos que se tem registro são de pessoas que consumiram cogumelos semelhantes identificados de forma errada. Como já dissemos, existem quase 140.000 espécies de cogumelo. E algumas das espécies tóxicas e letais se parecem com os do gênero Psilocybe. E agora, para entender como que esses cogumelos podem gerar toda uma variação de efeitos, vamos examinar o que acontece no cérebro de alguém que ingere a psilocibina. Pelo fato de essa substância ser muito semelhante ao nosso neurotransmissor serotonina, a psilocibina se liga em alguns receptores da serotonina, principalmente os chamados 5-HT2. Essa ação faz com que algumas áreas fiquem mais ativas e outras
menos ativas. E talvez para nós, o mais interessante seja o que acontece nessas áreas que diminuem a sua ativação. Duas áreas se destacam nesse quesito: o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior. Não é à toa que essas áreas contêm altas concentrações do receptor 5-HT2A, com o qual a psilocibina parece ter afinidade. E essas duas regiões são parte da chamada rede de modo padrão do cérebro, da qual já falamos no nosso vídeo sobre a ayahuasca. Aliás, algumas atividades do cérebro causadas por esses cogumelos se assemelham e muito com as geradas pela ayahuasca. A rede de modo padrão com o senso de self e com a memória autobiográfica. E as pesquisas têm demonstrado que a diminuição da ativação do córtex cingulado posterior especificamente está relacionado com religiosidade, espiritualidade, além de se associar a uma atenção mais voltada para o mundo interior, o que explica a tendência da introspecção. E essa área também é muito importante para se conectar com outras redes do cérebro. E o mau funcionamento dela em doenças como a esquizofrenia faz com que os limites entre o que são nossos processos internos e o que são estímulos externos se tornem mais confusos para a pessoa que vivencia. Ou seja, a modificação gerada por essa substância psicoativa tem o potencial de gerar experiências psicodélicas. O córtex pré-frontal medial, por sua vez, está relacionado ao pensamento abstrato, à percepção, à análise do próprio pensamento, além de ter papel fundamental no humor. Esse último tem a ver principalmente com o fato de que a alta atividade dessa área está relacionada à reflexão excessiva, sobretudo a pessimista, como acontece na depressão. E por causa disso, alguns estudos têm demonstrado que, pelo fato da psilocibina diminuir a atividade dessa área, ela parece fazer algum tipo de correção para ruminações mentais frequentes. E por causa disso, essa tem sido uma substância de interesse para as pesquisas, já que demonstram potenciais terapêuticos relevantes. E é claro que ainda é muito cedo para afirmar que ela deva ser utilizada para tratar da depressão ou outras doenças. Até porque, como vimos, a mesma área do cérebro relacionada com a reflexão excessiva está relacionada também com a percepção e o pensamento abstrato. Portanto, temos que levar em conta os efeitos colaterais. Por ora, o consumo da psilocibina da psilocina só é recomendado em casos de pesquisa ou em casos de acompanhamento médico por profissionais treinados e embasados em evidências. Do contrário, as consequências podem ser graves. A nossa busca começou com a pergunta dos potenciais alucinógenos dos cogumelos. Como sempre, nós concluímos que tratar de substâncias psicoativas é muito complexo, pois para entender os efeitos, nós temos que levar em conta muitos fatores. Além disso, vimos que os compostos desses cogumelos atuam em áreas do cérebro que são tão importantes que, ao mesmo tempo em que podem trazer consequências negativas, também podem ter algum efeito medicinal. Certamente é muito diferente da ficção dos jogos do Super Mario. Pode ser que talvez ele seja um infeliz caso de um sujeito que teve alucinações persistentes. E aí? Quer sugerir um outro tema aqui para o nosso canal? É só deixar seu comentário. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo, debater os temas, aí tem que virar patrão, né? Então clica no link da descrição, se torna um apoiador e a gente se vê e a gente debate lá no nosso grupo secreto, exclusivo de apoiadores. Até a próxima!